Voltei. Vamos ver se agora melhora um pouquinho mais a conexão, vocês conseguem me entender melhor. À medida que vocês forem entrando aí, vão me dando o feedback de vocês e como é que tá a conexão, se vocês conseguem me entender. Eu vou aguardar um pouquinho aqui pra vocês me dizerem se tá falhando. O áudio tá falhando, pessoal? Vocês conseguem me entender? O áudio tá falhando ainda? Tá ótimo agora? Vamos ver se agora a gente não tenha mais imprevistos. Acontece. Pra quem tá entrando agora, eu vou fazer só um apanhado geral, rapidinho, questão de 1 minutinho, só pra gente falar um pouquinho do que eu havia falado, e aí houve falha aqui na conexão, mas tudo bem, eu acho que vai dar tudo certo agora. Ok, então ficou perfeito, maravilha, as pessoas estão escutando. Ótimo, pessoal. Então, eu tava falando sobre os mitos das sonecas, né? Então, em especial, o que a gente precisa deixar claro é que criança não precisa aprender a dormir no barulho. Uma boa higiene do sono, sim, é necessária para as sonecas também. Então, sono noturno e sonecas. Que a gente indica sempre que o sono noturno e as sonecas sejam feitas no mesmo ambiente, porque a criança reconhece esse ambiente. Então, por favor, se for possível, vocês vão perceber diferença quando vocês trocarem o ambiente dessa soneca. Sobre colo viciar, não vicia, mas é possível fazer as sonecas fora do colo. Eu dei algumas dicas aqui de como transferir esse bebê do colo pro berço. A transferência desse bebê, ela precisa ser feita no momento adequado. Qual é? Quando o bebê inicia um sono mais profundo. Para a gente identificar esse sono um pouquinho mais profundo, a gente precisa reparar alguns sinais. Boquinha entreaberta, bebê relaxado, mãozinhas e bracinhos moles, respiração profunda. Isso significa bebê em sono profundo. Então, eu vou transferir esse bebê para o berço. Quando eu colocar ele no berço, eu preciso manter o contato com ele ainda um tempo até que ele relaxe naquele novo ambiente. Então, eu mantenho minha mão sobre o corpo do bebê, seguro ele ali um pouquinho, deixo um pouquinho a minha mão em cima, para que ele perceba que eu estou ali ainda, que a minha presença ainda está ali. Se eu deixar o bebê e retirar a mão imediatamente, provavelmente ele vai ter reflexo de Moro, aqueles sustos que o bebê dá. E o reflexo de Moro, ele acorda o bebê, ou então deixa o sono superficial. Pra gente evitar isso, mantenha a mão em cima. Outra dica que eu dei para essa transferência é fazer um charuto ou swaddle desse bebê. Então, deixar ele enroladinho para que a gente simule o colo no berço, também é possível. E terceira seria o ninho. O uso do ninho, ele pode ser aqueles ninhos que a gente já compra pronto, ou a gente pode fazer um ninho. Colocar uma toalha, colocar uma trança embaixo do lençol para que a gente delimite espaço para esse bebê e ele não se sinta perdido naquele espaço tão grande que é o berço. Então, a gente sempre delimita esse espaço para que o bebê se sinta acolhido naquele momento. Por último, ruído branco. Se você não colocou o ruído branco na hora que ele já estava iniciando o sono no colo, coloque ele no berço, faça o ruído branco com a boca, até que você selecione lá no celular, no aplicativo, aonde for, a manutenção desse ruído branco. Mas é de extrema importância para fazer a manutenção, já que no útero os ruídos eram muitos e o silêncio absoluto incomoda os bebês. Então, é muito interessante que a gente faça esse ruído branco até 12 meses de idade. Eu acho que eu fiz uma revisão geral. O ninho é interessante de usar pelo menos até 3 meses, Larissa. Depende muito do conforto do seu bebê. Eu uso ainda o ninho até hoje com o Guilherme no berço, mas no berço portátil ele já não gosta mais, porque ele dá uma fechadinha e fica mais apertadinho. Então, até hoje eu ainda uso, mas é para alguns momentos só, quando ele tá um pouco irritadinho. No geral, enquanto durar a esterogestação, 3 meses. Depois disso a gente pode tentar retirar, sem problema nenhum. Influência do sono das sonecas no sono noturno. Isso foi uma das coisas que perguntaram na caixinha de perguntas. Influencia sim, positivamente e negativamente, dependendo de como for feito. Sonecas excessivas, ou seja, mais do que 2 horas de duração por soneca, tendem a atrapalhar esse sono noturno. E sonecas de menos, ou seja, segurei a soneca do meu bebê porque eu tinha medo dele não dormir direito à noite, também tendem a atrapalhar. É totalmente o contrário do que se imagina.
existe aquela história de que deixa ele ficar bem cansado para dormir melhor. Mentira, o bebê dorme muito pior se estiver extremamente cansado. Isso se ele não tiver efeito vulcânico. O efeito vulcânico é quando o bebê está em cansaço extremo e ele acaba fazendo choro incessante por 30, 40 minutos. Ele briga para dormir, ele chora, enfim. E aí entra naquele cansaço onde o bebê não consegue de fato relaxar. Tudo isso se dá porque perdeu o momento de dormir, perdeu o início do sono. E ele está muito cansado para relaxar naquele momento. Parece contraditório, mas com os bebês é assim. Então, esse ditado de que precisa estar muito cansado para dormir melhor, com as crianças não existe, tá, pessoal? Não deixem isso acontecer. Tempos de soneca, isso é interessante. Foi uma pergunta que mandaram aqui para mim também. Quanto tempo dura as sonecas? Isso depende muito, muito da idade. Primeiramente, de 0 a 3 meses, a gente não chama de soneca. Por que eu falei sobre isso aqui, se não é soneca? Porque as mães denominam o sono diurno como soneca. Mas para um bebê, ele só reconhece as sonecas, o corpo dele só reconhece as sonecas acima de 12 semanas de vida. Ou seja, acima dos 3 meses. Nesse período, antes de completar 3 meses, eles iniciam um novo dia, entre aspas, a cada 3 ou 4 horas. Então, para eles, é como se eles sempre estivessem num sono, mas voltou. É como se eles sempre estivessem num sono noturno. E isso faz com que ele realmente precise reiniciar um dia. As mães chamam de soneca. Por isso entrou aqui. Mas não existe um tempo total controlado. Acima dos 3 meses, sim. A gente já, de fato, tem um bebê que respeita o nosso ciclo circadiano. E aí ele começa a fazer sonecas durante o dia. Então, existe um tempo total. E aí, papel e caneta na mão, que é interessante vocês terem esses valores para ter um pouco mais de noção. Entre 3 e 4 meses, 3 a 4 horas. Não podem ser sonecas mais duradouras do que 2 horas. Geralmente, eu indico 1h30, já inicia esse despertar desse bebê. Porque senão ele começa a fazer blocos muito compridos de soneca. E aí, lembrem que eu falei que atrapalha o sono noturno? Sono demais, dormir demais? Pois bem, é aqui que entra o problema. Então, eu preciso despertar esse bebê quando ele faz mais do que 2 horas de soneca. O ideal, 1h30. Ainda tá travando muito? Ainda tá travando muito a conexão? Fala aqui pra mim. Como acorda o bebê? É isso que vocês querem saber? 30 minutos antes do intervalo dele acordar, da hora, né, desculpa, dele acordar, é interessante que a gente já quebre a higiene do sono. Então, já abre as janelas, já liga a luz, já dá uma retirada no ruído branco, já faz tudo aquilo que possa interromper aquela soneca. Nada disso deu certo? Vamos retirar a roupinha dele? Então, a gente começa tirando as roupinhas, pegando na sola dos pés, vendo o momento onde a criança está num sono mais superficial para poder fazer esse despertar, para que não atrapalhe o sono noturno, ok? De 4 a 5 meses, 3 a 3 horas e meia. De 5 meses a 8 meses, 3 horas. E de 9 a 12 meses, 2 a 2 horas e meia de soneca por dia. Sendo que, no geral, até 12 meses, são divididos em 3 blocos de soneca. O que seria isso? Soneca no meio da manhã, soneca no meio da tarde e soneca no finzinho da tarde. O ideal é que essa última soneca do finzinho da tarde, ela não ultrapasse 40 minutos. Esse que é o ideal. Então, doutora, ele fica muito sonolento em torno de 18 horas. 18 horas a 18h40. No geral, o bebê se irrita com o ruído branco quando está muito alto o volume ou quando você colocou enquanto ele não estava com sono. Então, é interessante desse ruído branco ser colocado apenas quando o bebê já dormiu e é o menor volume possível. Lembrem que ele não é para ser uma música para esse bebê. Ele é um estabilizador de ambiente, então o volume é bem baixinho mesmo. Ok? Não é um volume alto. Tenham cuidado com isso, não vai ficar irritado. O ruído branco, sim, durante a noite inteira. Durante a noite inteira, pra gente tentar melhorar. E durante as sonecas também. Então, voltando ao assunto do tempo das sonecas. Esses blocos, eles precisam ser bem delimitados até os 12 meses. Tem criança que não tem a necessidade da última soneca do dia. Geralmente, essa necessidade começa a diminuir depois dos 6 meses de vida. Ele começa a diminuir essa necessidade da última soneca. Mas, se seu bebê ainda tem essa soneca, não segure de forma alguma. Permita que ele faça essa última soneca para que ele entre no sono noturno descansado.
essa é a melhor opção para ele e fazer um sono mais tranquilo também. Na verdade, isso não é uma tabela. Cada bebê tem seu tempo. Isso aqui que eu tô passando pra vocês é uma média. Eu posso deixar depois aqui no feed, em algum lugar pra vocês, o tempo, né, determinado, se vocês não estiverem anotando aí. Entre 1 e 3 anos, 1h30, 2 horas de soneca no dia. Geralmente, nessa idade, eles só fazem uma soneca durante o dia, entre 1 e 3 anos de idade. Só uma sonequinha depois do almoço, geralmente. E aí tem esse prazo aí de 1h30, 2 horas, e depois eu preciso despertar. E depois dos 3 anos de idade, o bebê já não tem mais a necessidade de tirar soneca. Alguém me perguntou sobre isso, uma criança de 5 anos que não tirava soneca e a mãe estava preocupada. Bom, não tem necessidade, mas eles ainda podem, né, tirar entre 1 e 2 horas de sono durante o dia, mas não é uma necessidade fisiológica mais deles, ok? As sonecas curtas foi uma das principais queixas aqui que foi deixada. Então eu vou dar algumas dicas para vocês de como tentar prolongar essas sonecas. Flávia, sua bebê já tem mais de 1 ano, então realmente é isso, ela perde a necessidade de ter esse último sonequinho do dia. Geralmente já é uma no meio da manhã e uma no finalzinho uma depois do almoço. Essa soneca do final do dia, ela geralmente já vai perdendo um pouco mais a necessidade. E tudo bem. As sonecas curtas, como melhorar isso, né? O primeiro delas é ruído branco, e aí, como eu já falei, é um estabilizador. Não vão colocar o volume muito alto, não vou colocar antes da indução do sono. Soneca curta também pode ser justificado por colocar o neném para dormir fora do horário dele. Então, você acha que é o horário que ele tem que dormir, mas ele não tá com sono. Então, eu coloquei o bebê para dormir sem ele ter sono. Isso também é uma das principais causas de porque o bebê briga para dormir, ou porque ele se irrita quando vai dormir. Ou você perdeu o horário do sono, ou ainda não é sono, né? Ele tá um pouco mais cansado, mas ainda não está sonolento o suficiente para realmente dormir. Nesses casos, eu sempre indico para vocês fazerem o cantinho da transição. Eu já cheguei a falar sobre isso aqui com vocês, mas vale a pena tocar no assunto de novo. O cantinho da transição nada mais é do que o espaço onde você acalma o bebê. Então, você sai daquele estímulo grande. E aí, melhorou? Vou parar um pouquinho. Eu não quero que vocês percam essa parte, porque é interessante o cantinho da transição para todas as idades. Falem pra mim se melhorou. Como é que tá aí a conexão agora? Deu uma estabilizada? Tô fazendo o possível hoje, mas tá difícil. A internet não aguenta. Eu não vou desconectar dessa vez, eu vou tentar manter a conexão aqui e vocês vão me dizendo quando melhorar, ok? Mas esse assunto do cantinho da transição eu vou deixar mais pro final, então, quando a conexão estiver melhor, porque é um assunto que serve para todo mundo, não é apenas para crianças pequenas, é para todas as idades. O cantinho de transição, ele é válido. Como é que tá a conexão, pessoal? Travando ainda? Vocês preferem que eu tente fazer essa live outro dia ou que eu deixe gravado um vídeo e coloque no IGTV? A conexão hoje realmente está muito ruim. Ontem passou o dia todo chovendo e hoje o dia também não foi dos melhores, então eu já tentei 2 conexões aqui. Eu imagino que não tá dando pra assistir. Eu vou fazer o seguinte, já que vocês estão aqui, chegou a ter 50 pessoas aqui ao mesmo tempo. Então, tem 42 pessoas agora e eu acho uma falta de respeito. Tá travando tanto e vocês não conseguirem pegar o conteúdo como um todo. Então, eu acho que é mais válido eu gravar essa live em formato de IGTV, num vídeo mais comprido, e vocês assistirem depois no feed. Preferem assim? Só me deem esse feedback aqui, se preferem dessa forma. Infelizmente eu vou ter que sair da live, vocês não estão conseguindo assistir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar e vou postar pra vocês. Eu imagino que mais ou menos 1 hora eu consiga postar pra vocês no feed, ok? Não se decepcionem, eu vou passar todo esse conteúdo sobre sonecas pra vocês através do feed. Vou fazer esse vídeo agora pra vocês.